tarde, boa noite, meus pecoxos. Essas aqui são as orientações da matéria de História da Escola Maria Isabel para o terceiro bimestre. Esse aqui vai ser um vídeo mais curtinho, porque muitos dos recados que a gente já deu, eles já foram passados, a gente só vai dar uma repassada rápida, mas o que importa aqui são os trabalhos extra classe. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então, vamos lá. O bimestre, ele vai do dia 3 de agosto até o dia 16 de outubro. Isso quer dizer que ele vai se estender 15 dias a mais do que normalmente o bimestre ele fica, né? O nosso bimestre, nos tempos não de pandemia, né? Eles são do agosto e setembro, mas agora a gente vai pegar a metadinha de outubro. Também tem a chance da gente ter uma semana de recesso do dia 24 até o dia 28. Ainda vai ser mostrado para vocês, vai ser enviado para vocês em algum momento essa semana mesmo. Também a gente vai ter o feriado do dia 7 de setembro e do dia 12. 12? Acho que é o 12 de outubro. E o 12 de outubro, tá bom? Então, todas as atividades da matéria de História, elas estão no Google Classroom. Então, se você está vendo esse vídeo e você ainda não acessou o Google Classroom, sugiro você começar a correr atrás disso, porque é essa a única plataforma que eu estou trabalhando com quem tem internet. O objetivo é centralizar todas as ações em um único lugar. Como eu tenho todas as salas, eu tenho muitos estudantes. Eu não posso ficar vendo em múltiplas plataformas. Também eu peço para todo mundo que usa o Classroom mandar as perguntas pelo e-mail lá do Classroom para poder agilizar as coisas, tá bom? Todos os estudantes que não têm contato com a escola, de um contato com a internet, quer dizer, que não tem meios de acessar a internet, ele deve fazer as atividades do livro didático e tentar fazer a apostila na parte de ciências humanas. Esse pessoal está sendo contatado pela buscativa com a mediadora Rosana. Mas caso vocês conheçam algum estudante que não está fazendo as matérias, que não está fazendo a lição, por favor, peçam para eles ligarem para a escola, para passarem a situação, porque a gente já está mais da metade do ano e a gente não tem uma clareza ainda sobre como vai ser a recuperação. A gente tem várias maneiras de fazer isso, mas o importante salientar que ficar sem fazer nada vai acarretar em consequências mais para frente. Sobre a recuperação, a gente tem algumas coisas a respeito das posturas dos professores no Maria Isabel. Por exemplo, a professora Renata, ela já deixa lá separadinho as matérias para que cada aluno possa refazer as lições. Lá no Classroom de História, por exemplo, eu deixei todas as matérias por bimestre. Está lá, primeiro bimestre, segundo bimestre, e essa semana está entrando, essas últimas 3 semanas, está entrando a matéria do terceiro bimestre. E elas podem ser feitas. Caso você tenha esquecido de fazer, você pode ir lá e fazer. Caso você não tenha feito, você pode ir lá fazer sem nenhum tipo de decréscimo na sua nota. Você não vai fazer ela e ganhar menos nota. Você vai ganhar a nota justa do seu trabalho. Entendeu? Importante colocar que isso é a recuperação, que é isso que eu vou usar como nota para recuperação. Como as notas não estão fechadas, tecnicamente falando, ninguém está com nota vermelha. Está todo mundo sem nota alguma. Então a gente vai adicionando os pontos. Eu sugiro fazer o mais rápido possível de todos os professores as suas matérias atrasadas. E dar um foco especial aí em português e matemática, porque são as que têm mais horas aula e, portanto, devem ter mais atividades. A semana anterior, acho que semana do dia 3, não, ou do dia 10, eu passei uma atividade sobre os problemas, né, que os estudantes estão tendo com a pandemia, e muitos de vocês falaram sobre horários de estudo e dificuldade de estudar em casa. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tinha esse tempo na escola para leituras, para conversar, para tirar dúvidas, essas coisas. Agora isso tem que ser feito em casa. Então, conversem com seus responsáveis sobre um tempo separado para estudo. Algumas horas por dia, na semana, para vocês terem que fazer as coisas na semana. Aí, feriados e fim de semana você deixa para descanso, como é normalmente. Você tem que manter esse ritmo, senão as coisas ficam complicadas. Se você não tem hábito de estudo, tem que ter agora. Não há outra alternativa, você tem que desenvolver. Pessoal que tem hábitos de estudo, sejam perseverantes, porque é o que dá para fazer agora.
Agora a gente vai para as orientações específicas, né? Ou seja, para cada sala. Porém, tem uma coisinha ainda que falta ser adicionada, que é a questão da nota, né? A gente vai tentar diminuir um pouco, diminuir a quantidade de lições na atividade de história. No total vão ser 7 atividades, ou seja, 6 perguntas que vão estar em cada vídeo do Classroom que eu vou postar e um trabalho de produção de texto valendo 4 pontos. Esses são as únicas coisas que você vai ter de história esse bimestre. A gente vai fazer isso para dar uma desafogada um pouco em vocês e tentar focar mais na aula do que no conteúdo de atividades, para vocês terem um pouco de maleabilidade para fazer suas coisas, entendeu? Então foquem em tudo, tente fazer à medida que for aparecendo cada atividade. Agora eu vou falar de cada ano, né, de cada ano de sextos, sétimos, oitavos, nonos, primeiros, segundos e terceiros, tá bom? Vamos então aos sextos anos. A produção de texto dos sextos anos vai ser o papel da religiosidade na vida das pessoas, tanto no passado, ou seja, no mundo antigo, quanto na atualidade. Esse tema ali é interessante porque a gente vai falar também do surgimento das bases de algumas religiões famosas aí do mundo ocidental, que é o caso, por exemplo, do judaísmo e do cristianismo. Então, como esses assuntos vão entrar na aula, é bom, interessante a gente já produzir um texto sobre eles. Antes, a gente vai fazer ainda alguns vídeos, no caso, essa é a única sala que ainda está fazendo lives, né? Então, a gente vai fazer algumas lives, e aí depois vocês já vão ter o tempinho para produzir isso. Não se preocupem, é facinho, mas eu vi uma coisa muito séria nos sextos anos. Vocês têm alguma dificuldade em produção de texto? Então, vocês têm que seguir as premissas básicas da produção de texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, introdução, você vai dizer o assunto. Desenvolvimento, você vai desenvolver o assunto. E a conclusão, você vai colocar uma finalização sobre aquele tema. Você deve fazer isso. E o tamanho desse texto é muito importante. Eu não vejo problema em textos longos. Vocês podem escrever o quanto vocês quiserem. Uma página de caderno tá bom. Faça o texto no caderno. Depois você transfere ele para o Classroom. Você digita ele depois. Você não precisa digitar ele à medida que você faz. Às vezes, fazer no papel é bem mais confortável. Eu fico aí de sugestão. Faça no caderno de história mesmo. Ele está aqui para isso, entenderam? Então, é uma produção de texto sobre a religiosidade. Você pode falar da sua religião, caso você pratique uma religião, e comparar ela com as religiões do mundo antigo. É bem interessante fazer esse tipo de comparação. Esse era para ser o primeiro bimestre de vocês com palestras comigo. É uma pena que não vai acontecer. Porém, eu vou deixar o tema para a gente fazer a análise, né? Que no caso eu vou explicar sobre os povos pré-colombianos latino-americanos, né? No caso os incas, os maias e os astecas, e vocês devem falar sobre os indígenas brasileiros. No caso, vocês vão pesquisar, né? Lógico, existem sites para isso. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os povos indígenas brasileiros e eu quero que vocês associem essa informação com o que existe hoje em dia sobre o tema. Ou seja, que vocês comparem, né, o que aconteceu com os povos indígenas no passado e o que acontece com os povos indígenas brasileiros hoje. E como vocês estão vendo ali no título, né, da redação, não foi uma coisa bonita. Então, preparem-se para ver histórias bem trágicas do que aconteceu com nossos povos originais. Eu sugiro o guerrasnobrasil.doc, que é um excelente documentário sobre o tema, mas tem outras fontes por aí. Quando a gente for falar sobre isso nos vídeos, eu vou deixar também material para vocês, não se preocupem. Então, essa é a redação de vocês valendo 4 pontos, certo? Façam direitinho que vai ficar ótimo. É um tema polêmico e eu sei que vocês gostam de vez em quando de conversar sobre polêmicas. Vamos lá então. É uma pena que nossa apresentação sobre cientistas do século XIX mingou, né? A gente vai pensar em uma alternativa para isso em um outro momento. Porém, a gente tem que fazer nosso trabalho e um tema que vai entrar agora no bimestre é a questão da escravidão no Brasil. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai estudar a escravidão no Brasil, portanto, a gente pode
colocar sobre o reflexo disso hoje e como a escravidão, a escravização, né, das pessoas aqui no Brasil durante o período colonial e durante o período imperial, ela marcou a história brasileira, segregando milhões de pessoas durante séculos. Então, esse é o tema da produção de texto de vocês. É um tema polêmico, né? E é interessante por isso. Então, coloquem aí suas opiniões, embasem suas opiniões em fatos, não em fantasias, e produzam um texto bem bacana, ok? Vamos lá, meu nono ano. Vocês estão numa sinuca de bico, porque era para fazer um baita trabalho sobre super-heróis de Guerra Fria e isso não vai acontecer. Porém, vai acontecer uma coisa legal também. Eu preparei uma coisinha bem bacana para nós. No caso, né? Primeira coisa que vocês vão me entregar é um artigo de opinião sobre representações culturais e fontes históricas. E no caso é o quadrinho nos Estados Unidos. Eu quero que você coloque a sua opinião sobre como os quadrinhos dos Estados Unidos, as histórias de super-heróis dos Estados Unidos, elas podem ser observadas como uma coisa histórica. Aonde você pode falar que o quadrinho do Superman é um quadrinho histórico? Você vai emitir sua opinião sobre isso. Essa é a primeira parte do trabalho. Vai valer, como está vendo aí na tabelinha do lado, vale 2 pontos. Os outros 2 pontos são de uma coisinha que eu pensei e acho que vocês vão gostar. Então, você vai produzir seu próprio super-herói. Mas como vamos colocar isso em regras? Né? Vamos estabelecer alguns critérios aqui para vocês tentarem criar não o mesmo tipo de herói, mas um modelo, uma linha central para todo mundo seguir. Então, basicamente, né, um super-herói ele é composto de poderes e fraquezas. Então, vocês vão fazer essa seguinte relação. Para cada poder, não importa qual poder absurdo você invente, você vai ter que colocar uma fraqueza respectiva. Fique à vontade também para inventar as fraquezas mais doidas possíveis. E uma outra coisa que você vai colocar é um atributo, que vai ser um número de 2 a 5. Quanto mais alto o número, mais força física o seu super-herói vai ter. Quanto menor o número, mais força intelectual o seu herói vai ter. Você vai ter que dividir e pensar para qual lado o seu herói vai pender. Ele vai ser um ser mais fisicamente poderoso ou um ser mais mentalmente poderoso. Isso vai ficar também no seu critério, na sua imaginação. Para ilustrar um pouquinho, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Eu lhes apresento o professor Quarentena e sua fiel companheira Kitty, a gatinha. Esse aí é um super-herói que eu inventei agora para fazer esse trabalho. Então, eu coloquei aqui ele de acordo com as regras que foram estabelecidas. Então, ele tem 3 poderes, 3 habilidades especiais, né? E 3 fraquezas. E o atributo dele é 2, ou seja, ele é muito mais mental do que físico. Ou seja, se ele tivesse um atributo, por exemplo, 4, ele seria muito mais forte fisicamente. Se ele tivesse um atributo 3, ele seria meio a meio. Nem tão forte, nem tão fraco. E é mais aqui eu coloquei atributo 2, porque ele é um sujeito super mental, super pensamentos brutos, né? Então, ele tem vários poderes especiais, como por exemplo, ele consegue ficar dias sem dormir só para corrigir as atividades. Funciona muito bem esse poder. Ele, só de olhar para as pessoas, ele detecta se elas estão preguiçosas ou não de fazer as lições. E a sua gata Kitty, sua fiel companheira, o defende com suas garras afiadas e a sua fofura no Instagram. Já suas fraquezas, eu coloquei as minhas fraquezas bem ligadas aos meus poderes. Não precisa ser, mas eu coloquei no meu caso. Então, precisa tomar café regularmente, senão ele perde os poderes. Ou seja, é movido a café esse sujeito. Eu não, eu já parei, tá? Visão especial só funciona quando ele estiver usando óculos. E a gatinha dele só vai ajudar se der whiskas sachê e tem que ser de sabor salmão, senão não funciona. Então, como vocês podem ver, é tudo um exercício de imaginação. Aí vocês estão olhando a fotinha e falando, nossa, professor, mas eu não sei desenhar.
Ai, professor, eu não sei mexer com essas coisas. Não se preocupe, também tem uma solução aqui. Mas no geral você pode fazer a ilustração de qualquer jeito, a lápis, a caneta ou com seus dons artísticos aí. Mas eu tenho algumas opções interessantes para vocês. Esse link que está em cima é desse site que eu fiz o meu bonequinho, que eu achei bem interessante. É bem simplesinho, mas deu para brincar. E nos aplicativos da Play Store, você tem vários sisteminhas também para desenhar super-heróis. E vocês podem depois anexar eles no seu trabalho. Que é o Fábrica de Heróis. O Fábrica de Heróis Fantasia, que faz heróis mais medievais, ninjas e essas coisas. E o criador de Avatar Super-Heróis. Todos eles são de graça e você só precisa instalar no seu celular para poder brincar. E fica bem legal e dá para você montar aí o seu super-heróizinho para o nosso trabalho, tá bom? Então, mãos à obra nisso. Primeiros anos do ensino médio, a gente vai fazer uma produção de texto, né, artigo de opinião, com o papel da religiosidade na vida das pessoas, tanto no mundo antigo quanto no presente. Você tem muita literatura sobre os ritos religiosos no mundo antigo, dos mais variados povos, né? Então eu quero que vocês tracem um paralelo, quero que vocês tracem uma linha observando semelhanças e diferenças entre o mundo antigo em relação à religião e o nosso mundo atual. Existem realmente diferenças gritantes e semelhanças assustadoras. Então, tem muito material para ser produzido nisso aí. É um texto bem interessante e ele reserva bastante polêmicas. Os segundos anos do ensino médio farão uma resenha sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Eu vou deixar o arquivo em anexo, acho que também eu vou conseguir uma versão em áudio dele. E vocês vão fazer a leitura da carta e vocês vão fazer uma opinião, né? Vocês vão escrever um resumo e com opinião de vocês, para que vocês percebam a importância do documento histórico e também a importância do momento histórico em que ele é escrito. Ele é basicamente a certidão de nascimento do Brasil colonial e ele mostra de modo meio trágico e meio aventuresco, né, a chegada dos portugueses e também os contatos entre os indígenas brasileiros e os povos europeus pela primeira vez, talvez em muitos e muitos séculos. Primeiro contato, né, entre esses dois povos. Alguns acreditam que os povos europeus e os indígenas esses dois grupos humanos estavam separados há mais de 60 mil anos. Então, o que dá do choque desses dois mundos, né? Então, vocês vão fazer uma resenha sobre essa carta. Vai estar em anexo na atividade aí do trabalho extra classe para vocês, tá bom? O trabalho dos terceiros anos vai ser junto com língua portuguesa. Então, a entrega vai ser lá com a professora Denise, lá no Classroom dela. E ele vai ser um vídeo onde o estudante vai declamar ou vai narrar, vai falar, né, uma obra de algum autor. No caso, a gente vai escolher, né, um trecho da história que a gente está estudando no terceiro bimestre, que é o final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a época da ditadura militar brasileira. Esse trecho, nesse momento da história, inúmeros autores brasileiros e de outros países também, eles fizeram inúmeras obras. E aí os estudantes, cada um, vai gravar um vídeo onde ele vai narrar um poema, uma prosa, uma crônica que reflete esse momento histórico. Ou seja, não adianta ele fazer de qualquer obra, ele tem que escolher uma que ela espelhe bem direitinho o momento histórico e ele vai explicar isso também. E é isso por enquanto, meus pecorruchos. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que podem me encontrar lá no Classroom, é só mandar o e-mail que eu respondo na medida do possível. Então, vamos continuar focando. A gente teve uma diminuição de estudantes fazendo as atividades de história no bimestre passado. Vamos pegar ritmo aí, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Então, a gente tem que focar nos estudos por esta plataforma. E é a melhor maneira de fazer por enquanto, tá bom? Então, fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel. E até mais.